Olá, meu nome é Itaci, eu faço parte das atividades da USE Distrital Santo Amaro e também do Centro Espírita Professor José Herculano Pires. Nós estamos aqui novamente para dar continuidade ao Minutos do Evangelho, desta vez falando a respeito do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, mais especialmente sobre as instruções dos Espíritos, que iniciam com uma mensagem do Espírito Lázaro, ditada em Paris em 1861, e fala a respeito da afabilidade e da doçura, que são conquistas da alma benevolente, daquela pessoa que já conseguiu caminhar um pouco mais na aprendizagem do amor ao próximo e que, portanto, por ela ser benevolente, os seus gestos, o seu comportamento, a sua fala é afável e é dócil. Mas a lição nos alerta sobre a aparente benevolência. Quer dizer, existem pessoas que apenas aparentam o bem, mas intimamente ainda não aprenderam a amar ao próximo. E qual seria a diferença principal, especial, entre aquele que realmente é benevolente e aquele que só tem aparência? O verdadeiro benevolente, ele é afável, ele é dócil em todas as circunstâncias, mesmo diante das maiores dificuldades ou contrariedades. Aquele que apenas aparenta benevolência, ele é como aquela pessoa que utiliza uma máscara e a deixa cair. A deixa cair quando é contrariado, quando é tratado de uma forma que ele não aceita. Então, como ele ainda não aprendeu a caridade moral, ele não aprendeu ainda a perdoar o próximo, ou seja, ele não aprendeu a amar o próximo, ele vai reagir muitas vezes com agressividade. Ainda, a lição nos lembra que cabe, nesse exemplo, aquelas pessoas que, fora da família, do seio familiar, aparentam ser dóceis, muito educados, muito polidos, mas que na verdade guardam em si, muitas vezes, uma revolta, um orgulho ferido, e quando estão no ambiente doméstico com seus familiares, despejam, digamos assim, toda a sua revolta, a sua contrariedade, o seu orgulho ferido nos familiares, naqueles que realmente muitas vezes dependem dele, necessitam dele, acreditando que assim está conquistando o respeito, aquele respeito que ele não conseguiu, não teve, digamos, a competência, de conquistar lá fora. Ele tenta, através da agressividade, conquistar esse respeito dentro da família. Mas a lição também nos lembra que essa aparente benevolência, ela pode enganar as pessoas, mas ela não pode enganar a Deus. Continuando as instruções dos Espíritos, nós vamos ter uma mensagem ditada também em 1861, em Havre, por um espírito amigo, a respeito da paciência. A paciência que precisamos ter diante das dores morais e das dores físicas. Na condição de espíritas, nós sabemos que a nossa reencarnação, a nossa vida aqui na Terra, ela é feita de experiências que significam provas, que vão atestar, digamos assim, aquilo que nós já conquistamos no campo da moral, no campo da inteligência, e também experiências que, na verdade, são resultado daquilo que nós plantamos no passado. Em várias situações, nós nos comprometemos com outras pessoas, com outras almas, e estamos aqui reencarnados para nos reajustar com esses companheiros. Portanto, essas experiências nos causam aborrecimentos, nos causam dores, exigindo de nós a paciência para que possamos vencê-las. Também aqueles companheiros que são instrumento da nossa dor. Muitos companheiros com quem nós convivemos, temos a nossa experiência aqui na Terra, são exatamente o instrumento da nossa dor. Nos causam aborrecimentos, aflições, e o Evangelho nos ensina a perdoar esses companheiros, a relevar as suas faltas. Não uma, duas ou três ou 7 vezes, mas infinitamente, quantas vezes foram necessárias. E assim nós vamos conseguindo ter paciência nesses relacionamentos difíceis. A lição nos fala para observar
que recebemos na vida muito mais bênçãos do que dores. E termina falando de Jesus, que passou por tantas dores, tantas dificuldades, e Jesus não tinha um passado a expiar. Ou seja, Jesus, um espírito puro, passou por tantas dificuldades. Nós que temos um caminho todo de evolução pela frente, que temos as nossas dívidas, os nossos débitos, que saibamos também ter diante da vida, diante das dificuldades que apareçam, a paciência, que vai nos auxiliar a vencer as nossas dificuldades. A próxima lição foi ditada pelo Espírito Lázaro em Paris em 1863. Fala a respeito da obediência e da resignação, dois ensinamentos que estão presentes em todo o Evangelho, em toda a doutrina de Jesus. São ensinamentos companheiros da doçura, mas também são ensinamentos, são atitudes muito ativas. A obediência às leis de Deus, ela depende de um exercício que nós fazemos do nosso raciocínio, da nossa razão. Nós conhecemos a lei de Deus, compreendemos as suas leis, os seus ensinamentos. Depende, portanto, de uma atividade intelectual. Mas também precisamos da resignação para aceitar no nosso íntimo, no nosso coração, colocar em prática esses ensinamentos. Um exemplo disso seria o perdão. Eu posso compreender a necessidade do perdão, eu posso observar o que acontece comigo quando eu não perdoo, mas a atitude de perdoar, ela vai acontecer quando eu sentir essa necessidade, quando eu conseguir, através do desenvolvimento da minha moral, saber relevar, saber me colocar no lugar do outro, saber ter piedade. Portanto, obediência e resignação, elas mexem, digamos assim, com a nossa razão e com o nosso sentimento, com a parte intelectual e com a parte moral. E é essa necessidade que nós temos para progredir. Nós precisamos deixar de sermos rebeldes perante essa necessidade, essa imposição da lei de Deus, do progresso, tanto o lado intelectual quanto o lado moral. Então, nós sempre estamos ouvindo que a humanidade, ela progrediu muito intelectualmente, porém, de alguma forma, nós desprezamos a necessidade da moral. E quando isso acontece, quando isso chega num grau muito extremo, Deus permite que os seus mensageiros nos enviem situações, experiências que nos façam voltar para esse lado que está carente. Nós podemos fazer uma comparação com esse momento pelo qual nós estamos passando da pandemia. Então nós temos um mundo muito tecnológico, não é? Um mundo em que os frutos da inteligência estão nas nossas mãos, mas nós vemos que nós estávamos carentes de olhar para a necessidade de progredir moralmente. Então nós estamos como que sendo convocados, né, para a convivência mais íntima no lar, para despertar o nosso lado fraterno diante das dificuldades de tantos companheiros no mundo inteiro. Enfim, a nossa parte moral, digamos assim, está sendo sacudida, né, pelas ocorrências que decorrem dessa pandemia. E é isso que a lição nos fala, que nós precisamos deixar a nossa rebeldia de lado. Então, usando ainda como exemplo a questão da pandemia, ela mexeu, esse isolamento social, todo esse sofrimento no mundo, mexeu conosco de alguma forma. Cada um sabe, não é? Em que ponto que ela mexeu conosco. Então, é um lembrete, digamos assim, para que deixemos de ser rebeldes e busquemos a nossa evolução. Não só a nossa evolução intelectual, mas também a nossa evolução moral. Chegou a hora, realmente, de colocar em prática todos os ensinamentos do Evangelho, cada um no seu tempo, à sua maneira, mas realmente se esforçando, né? Porque é dessa forma que o Evangelho se impõe, não é pela força, é pela doçura, não é? É pela mansidão. A lição de hoje está no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então é dessa forma que o nosso planeta
ele vai se regenerar, né? Ele vai conseguir estar numa condição melhor quando nós acolhermos dentro de nós os ensinamentos de Jesus. E a última lição dessas instruções dos Espíritos nos fala a respeito da cólera. São duas mensagens, uma enviada por um espírito protetor em 1863 em Bordeaux e a outra enviada também em 1863 em Paris pelo espírito Hahnemann, não sei se é assim que se pronuncia. A lição fala a respeito da cólera, esse comportamento explosivo, essa explosão muitas vezes de raiva, de nervoso que a pessoa tem. A cólera, ela nasce do orgulho. O orgulho leva a pessoa a atribuir para si mesma qualidades, uma importância que na verdade ela não tem. E quando ela se vê contrariada, quando ela vê esse orgulho ferido, ela reage dessa maneira, de uma forma colérica. E até mesmo aqueles comportamentos de impaciência que a pessoa tem, também revela uma alma orgulhosa. E ela se atribui, digamos assim, como nós falamos, qualidades que ela realmente não tem. E nesses momentos, nesses arroubos de loucura, há pessoas que se lançam contra objetos, esmurram parede, porta, e se elas pudessem se ver nesses momentos, atestariam o ridículo que na verdade que elas estão passando. Muitas vezes também, se elas pudessem parar e pensar no mal que estão fazendo para a sua própria saúde e sobretudo para aquelas pessoas com quem ela convive, com quem muitas vezes ela ama, ela poderia frear, mudar, conseguiria de alguma forma fazer algum esforço para agir de uma forma diferente. Essas pessoas muitas vezes são pessoas boas, têm as suas qualidades, mas poderiam avançar muito mais no caminho do progresso se não fosse esse tipo de comportamento, porque elas deixam dessa maneira de demonstrar, de praticar a caridade e a humildade. Muitas delas ainda justificam esse comportamento dizendo que nasceram assim, ou então que é sua condição física, o seu corpo que é belicoso, o seu corpo que a leva a cometer esses desvarios, né? Essas atitudes agressivas. Mas nós sabemos que o que determina o nosso comportamento, a maneira que nós somos, não é o nosso corpo físico, não é nada externo, é na verdade o nosso íntimo, ou seja, é a nossa alma, é a condição evolutiva do espírito que a leva a agir dessa maneira. Então nós podemos ser alguém que fisicamente é alguém grande, que é alguém forte, mas manifesta gestos dóceis, gentis, enquanto que o outro, ele pode ter um corpo franzino, mas ele é belicoso, ele é briguento, ele é muito nervoso. Por quê? É a própria alma se manifestando. A cólera, portanto, ela é o resultado do orgulho ferido. E até mesmo as atitudes de impaciência, essas atitudes revelam uma alma ainda orgulhosa, né? Que precisa rever as suas atitudes perante a vida, sobretudo para não, digamos, magoar, não machucar aqueles que estão à sua volta e assim poder melhorar, na verdade, a convivência. Então nós sabemos que conforme nós vamos nos aperfeiçoando, nos interessando cada vez mais pelo Evangelho, nós vamos vencendo essas dificuldades na nossa vida. Nós agradecemos a atenção de todos, esperando que nós possamos ter outras oportunidades como essa. Até mais!